Pronto, agora acabou o truco. Acabou o truco. Não, aí nem tem. Eu conquistei ela. É mentira que a carona dela mudou agora. Aí a carona dela mudou, agora ela tá conseguindo chegar mais cedo. Agora ela não tem alternativas. É. Vamos lembrar aqui rapidão, então, o que a gente viu na aula de ontem? Começamos a falar de botânica, né? Principalmente, aliás, a botânica é dividida em histologia vegetal, anatomia vegetal e fisiologia vegetal. Ontem a gente falou da histologia vegetal. Quase toda a parte da histologia a gente viu ontem, né? Os meristemas primários e secundários, é a célula tronco das plantas, né? Elas vão se diferenciar em alguma coisa, em algum tecido, e esse tecido vai ser a parte vital ali para a planta, né? E aí a gente falou de tecidos de revestimento, quem são mesmo? Epiderme. Quando se desenvolve em meristema secundário, quando vira uma planta com crescimento em espessura secundário, vai formar tudo isso daí. Mas como que eu chamo? O filogênio vai formar isso aí. Periderme, né? Então, é epiderme, periderme. Tecido de preenchimento, quem que é? Tecido de preenchimento, nosso parênquima. Tecido de sustentação. Colênquima e esclerênquima, né? Quem que é o vivo aqui que dá flexibilidade? O colênquima e o esclerênquima, ele é rígido porque tem células mortas, então ele vai dar essa rigidez aí para a planta. Ele é cheio de lignina, tá? É uma proteína ali que dá essa rigidez. E a gente parou aqui, né? Nos tecidos vasculares. A vascularização da planta depende de dois tecidos muito importantes, chamados de xilema e floema, tá? Xilema fica na parte mais interna ali do caule, principalmente, né? Mas, enfim, qualquer parte que a gente pegar, a gente vai ver que o xilema tá para dentro e o floema para flora, né? Então, xilema para dentro, floema para flora, tá? Nas angiospermas, o xilema e o floema ainda conseguem levar um outro nomezinho, tá? O xilema pode ser chamado de lenho e o floema pode ser chamado de liber, tá? Xilema para cima, então, o que ele conduz? Água e sais, e a gente vai ver como que isso acontece ainda lá na fisiologia vegetal, né? Terminei falando das células. Aqui, só para a gente lembrar, né? O tamanho do xilema e o tamanho do floema ali pertinho. Xilema sempre na região interna da planta. Ali, ó. Floema. Oi, Enzo. Oi, Enzo. De revestimento? Epiderme e periderme. Olha só, para as células, então, do xilema e do floema, que eu pedi para vocês anotarem. Essas células, elas sempre costumam cair, tá? De todos os tecidos dos vegetais, pessoal, o tecido que mais é cobrado nos vestibulares são os tecidos vasculares, tá? Porque dentro do xilema e do floema, né, dentro das questões de xilema e floema, existe uma infinidade de perguntas, inclusive da fisiologia, como que uma planta. Pensem comigo, como que uma planta, vamos pensar numa árvore gigante lá da Amazônia, gigante, consegue pegar água lá do solo e levar para a parte, para a copa lá em cima, 2, 3, 4 metros de altura? Através do xilema, certo? Como? Fecha aí pra gente, Andressa. É. Duda. Como que ele faz isso? 4 metros de altura indo contra a gravidade. Guardem essa pergunta aí na cabeça de vocês, que a gente vai responder ela daqui a pouco. Daqui a pouco não, talvez semana que vem, porque eu acho que hoje não vai dar tempo. Mas
existe uma fisiologia envolvida nesses processos. E para isso, esse xilema e esse floema, que são tecidos, eles são compostos de células. Quem são as células do xilema? Elementos de vaso lenhoso, tá? Ou só elementos de vaso. Lenhoso, lembra que o xilema pode ser chamado de lenho também? Então, essa célula é uma célula oca, uma célula morta, tá? E quando eu falo célula morta, gente, ela morre no seu desenvolvimento mesmo, tá? Ela, conforme ela vai se diferenciando, ela vai morrendo e tá ótimo para a planta isso acontecer. Não perde organela, ela morre mesmo, é uma célula morta. Né? Então ela não faz transporte de membrana, não faz o núcleo que está ali não começa mais a fazer proteína, né? Enfim. E a outra célula presente no xilema são as traqueídeos, tá? Traqueídeos, pessoal, tem em todos os grupos vegetais. Elementos de vaso somente nas angiospermas, tá? Então é uma coisa mais quesito evolutivo aqui mesmo, e aí vai ter tanto traqueíde quanto elementos de vaso lá nas angiospermas, tá? Não, aí não tem. Tá? A gente tá falando de pteridófitas, gimnosperma e angiosperma somente, tá? E o floema, quem são as células do floema? Eu coloquei a célula companheira aqui como uma célula do floema, mas não é, tá? É uma célula que fica do ladinho do floema. O floema é um vaso, essa célula fica do ladinho. Mas a gente coloca ela junto aqui no floema, porque o floema ele depende dessa célula aqui. O que eu falei que acontece com essas outras células do floema? Não, elas são super vivas, mas no desenvolvimento delas, elas perdem organelas, né? Perde complexo de Golgi, perde núcleo, tá? Sem núcleo, ele não tem material genético, não vai fazer proteína, né? Isso. E aí, essa célula companheira aqui, ou célula de companhia, ela faz tudo e supre todas as necessidades dessas outras duas células, tá? Por quê, professora? Sabe lá Deus qual é o quesito adaptativo que isso gerou para o floema, né? Mas, obviamente, foi sucesso e hoje eles estão vivendo super bem, obrigado, né? Quem são as células do floema, então? Elementos do tubo crivado, tá? Que são células vivas, ou células crivadas, tá? Elementos de tubo, também, igualzinho lá, ó, elementos de vaso, aqui elementos de tubo, e células crivadas. Então, quando tem esse nomezinho aqui, é floema. Quando tem esses nomezinhos aqui, é filema, tá? São células pertencentes aí aos vasos condutores, tá? Não, são células diferentes. Uhum. Isso é a histologia vegetal, tá? Os tecidos. Então, tecido de revestimento, quem são? Epiderme. E se essa planta tiver um crescimento secundário, essa epiderme vira periderme, porque aí eu vou ter desenvolvimento dos meristemas secundários que vai formar, que é o filogênio, e forma filoderma e suber, né? O suber é aquela casquinha das árvores, principalmente, a gente consegue ver o suber ali muito nítido. Tecido de preenchimento. Esse a gente falou de revestimento, reveste o vegetal. Preenchimento. Parênquima. Por que é tecido de preenchimento? Ele preenche o quê? Entre o tecido de revestimento e o tecido vascular, né? O tecido condutor. Então, ele tá ali naquele meiozinho. Quando esse parênquima guarda amido, oh, meu amor, por isso que eu te amo. Eu tô falando da Emily, tá? Obrigada, Emily. Obrigada. Quando esse parênquima guarda amido, amilífero, né? E tem parênquima que guarda amido para o vegetal?
muito, né? Vamos pensar na batata, vamos pensar na todas as batatas, né? Nossa, gente, tá difícil o micro-ondas. Oi? Não, é a fonte de energia do vegetal. Ai, ai, vamos lá. Fundo. Se esse parênquima guarda água, aquífero. Se esse parênquima guarda clorofila, clorofiliano. Se esse parênquima guarda aerífero, né? Um exemplo de parênquima que guarda ar na planta? A Vitória Régia, aquela que fica, né? Água viva é um animal. Ela fica ali boiando, né? Uma planta nativa da floresta amazônica, do nosso bioma amazônico, né? Pessoal, façam essa conexão de botânica com os biomas, com ecologia, porque nem gosta disso, tá? O que é anatomia? Ah, não, calma, não parei, não terminei. Isso é o parênquima. Tecido de sustentação. Colênquima e esclerênquima. Fala a palavrinha para a cabeça. Sabe? Colênquima e esclerênquima. São tecidos que faz a planta ter sustentação, né? Então, é como se fosse o esqueleto ali da plantinha, tá? Tecido vascular, xilema e floema, com suas células importantes aí. Anatomia vegetal. O que é anatomia, pessoal? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Vai falando aí. Do corpo, mas agora do corpo do vegetal, né? E o que é o corpo do vegetal? O tronco, pessoal, é um tipo de caule. Todo caule é um tronco? Não, tá? Então, as partes e os órgãos da planta, tá? Podem escrever aí, ó. Órgão vegetativo, órgão do vegetal, raiz, caule e folha, né? A briófita tem isso, Enzo? Raiz, caule, folha? Não tem, né? A briófita ela é bem petitiquinha, ela ainda não tem todas essas células para formar um tecido. É o nosso grupo vegetal ali mais ancestral que existe, né? E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, principalmente para as angiospermas, são os órgãos reprodutivos. E quando a gente fala de órgão reprodutivo, a gente está falando de flor, fruto e semente, tá? Então, essa é a anatomia do vegetal. Atenção aqui, pessoal. Flor, fruto, semente, a gente já falou lá na angiosperma, não vou trazer aqui de novo. Fruto verdadeiro, pseudofruto, fruto carnoso, fruto seco, tá? O que a semente guarda? Um embriãozinho, a flor e toda a anatomia da flor. Lembra que a gente colocou os nomezinhos? Então, a gente já falou lá nas angiospermas. O que eu vou trazer aqui agora para vocês, mais detalhado, é raiz, caule e folha. Tá? Tá bom? Vamos lá, então? Vamos falar primeiro do caule. Eu comecei do meio da planta aí, né? Em vez de eu começar de baixo para cima, eu comecei do caule. Porque para mim é o que mais tem informação é o caule, tá? Detalhe, caiu na prova da Unemate do ano passado isso aqui. E a gente já vai ver o que caiu, como que ela cobrou, tá? O caule, pessoal, aliás, o caule não, toda parte da planta tem gema, tá? Não a do ovo, essa aqui, ó. A gema que faz ele crescer em comprimento, a gente chama de gema apical, tá? E a gema apical precisa não necessariamente estar só aqui em cima ou só lá embaixo. Ela também pode estar aqui, ó, para fazer os galinhos, né? Então, esse crescimento aqui também pode ser gema apical, aí o galho vai crescer
nesse sentido de comprimento assim. Aí existe uma outra gema chamada de gema axial. Por quê? Porque cresce aqui na planta, ó. Então, essa gema aqui, que vai ser os brotinhos, que a gente vai ver muito em caules tipo haste, por exemplo, né? A gente chama de gema axial, tá? De uma gema axial, toda gema axial a gente chama de nó, tá? Nó. Se aqui tivesse outra gema axial, nó. Entre os nós, chama entre nó, né? Muito simples, ó. Um nó aqui. Um nó aqui, isso aqui entre nó. Então, a planta está crescendo aqui, ó. Tá? Isso, um caule de estrutura primária, né? Então, se a gente cortar esse caule aqui, ó, e for analisar histologicamente falando, a gente vai ver isso aqui. Estrutura primária, o que que tem? Epiderme ou periderme? Epiderme. Então, ó, a gente vai ver uma epiderme, tá? A gente vai já entrando bem na parte interna mesmo, naquela região interna ali do caule. Já vamos ver os tecidos vasculares, floema e xilema, estrutura primária, então são floema e xilema primários e a medulazinha ali, tá? É isso, basicamente. Nada demais. Se ele tem um crescimento secundário, vai formar aquilo que a gente chama de suber, aquela casca que a gente vê que quando fala caule, a gente só pensa no tronco, né? A única coisa que a gente... Por quê? Porque lá no infantil, lá no Fundamental 2 da nossa vida, faziam a gente desenhar uma árvore, né? Aí, a única planta que existe na vida. A árvore com tronco, com as folhazinhas assim, a raiz, e falava aqui, ó, aqui é o caule, aqui é a folha, aqui é a raiz. Mas adivinha, é lindo assim? Não, na botânica é gigantesca, a botânica é gigantesca. E a gente vai ver todos os tipos de caules que tem. Inclusive um caule a gente come. Qual é? Um caule que a gente come. E come bastante, tá muito presente na nossa dieta. Batata inglesa. A doce já é uma raiz, tá? Cenoura é raiz. Vamos lá, se tem um crescimento secundário, então, se essa planta cresceu em espessura, ela não parou só aqui, ela não parou aqui, né? Ela ainda teve um desenvolvimento dos meristemas secundários. O que, que ela vai ter agora? A periderme. E o que, que é a periderme? A periderme é suber, que é essa casquinha, então são células mortas, proteção importantíssima aqui para a planta. O felogênio, por quê? O que, que o felogênio produz? Suber e feloderme. Então, ele está aqui no meiozinho, ó, dos dois, porque ele vai produzir suber e feloderma. Então, quando a gente junta feloderma, felogênio e suber, a gente tem a periderme, que é o nosso tecido de revestimento secundário, tá? Depois do tecido de revestimento, quem que a gente vai ter? Os tecidos vasculares. A gente, óbvio, tem um colênquima, um esquerênquima, um parênquima ali, mas vocês percebam que na histologia eles nunca aparecem quando eles não quando não está relacionado a eles, tá? Senão isso aqui estaria, esse desenho estaria um pouco maiorzinho. E aí quem que é o nosso tecido condutor? Floema e xilema. Quem que está no meio dos dois? Um meristema muito importante chamado de câmbio vascular. Por quê? O que, que ele está fazendo aqui? Não, ele está produzindo o floema e o xilema. Né? Então, ele fica ali no meio. Por que, que é câmbio? Porque hora ele está produzindo floema, hora ele está produzindo o xilema. Ele troca, igual a gente troca moeda quando vai no câmbio, nos cambistas, né? Já foram trocar moeda em câmbio? O nosso real, ele tá meio... Você dá R$ 50, você recebe $2. Pessoal, vocês conseguem entender essa imagem aqui? Que ela está saindo daqui do tronco, sendo ampliada. Então, essa parte aqui do xilema, essa bolinha aqui mais escura, e aí o floema e a periderme,
Sim? Então tá. Aí agora vai entrar na parte que eu mais gosto. O xilema, ele leva 2 nomes, né? E são 2 nomes importantes. Então, nas árvores, não é árvore, né? Nas plantas de crescimento secundário, o xilema, né? Que é, a gente consegue imaginar um tronco aqui muito espesso, muito. Gente, vocês já viram aquela árvore que você não consegue abraçar, né? Ela. Imagine o tamanho daquele xilema. É gigantesco, tá? A casca, tudo é grande daquela árvore, tá? E aí, o xilema, ele tem um papel muito importante além da condução de seiva inorgânica. Tá? Qual é esse papel? Isso aqui, ó. Isso aqui é a sustentação para o tronco, para ele parar em pé, para essa árvore conseguir ter essa espessura gigantesca. Tá? Isso aqui a gente chama de cerne. Olha o cerne lá. Ele não apresenta mais atividade de condução. O que ele vai apresentar? Sustentação, tá? Então, o cerne do xilema, ele perde essa atividade de conduzir água para agora sustentar essa planta. E por essa razão a gente consegue ter árvores de 4 metros de altura. Uhum. Uhum. Não, eu tô falando só do xilema aqui. Não, uma parte do xilema ele é cerne, outra parte é albuno. Tá? A parte do xilema, chamado de cerne, ele não vai mais conduzir seiva inorgânica. O que ele vai fazer agora? Sustentar. É essa parte aqui, ó, do tronco. Vocês estão vendo que a gente abriu o tronco aqui nessa imagem? Foi tirando as camadinhas dele. Essa parte aqui, gente, é o que o pessoal usa para madeira, para extrair madeira, tá? O cerne de algumas árvores são riquíssima economicamente falando, que é o que usa para fazer todas as coisas de madeira que a gente conhece hoje, madeira mesmo, né? Então eles usam o cerne, tá? Toda essa outra parte aqui, ela é descartada do tronco da árvore ali, tá? Triste, né? Ainda mais quando é desmatamento ilegal, né? Que não era para tirar de lá. Hoje, para você extrair madeira, gente, de algumas regiões, principalmente da Amazônia, existem locais certos, tá? Legalmente falando, que é eles vão desmatar na época certa e plantar de novo. Desmata e planta, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece sempre. Então aí vem, desmata tudo ilegalmente, pega e traz para cá. E aí quem que está errado? Muitas pessoas, incluindo quem compra madeira ilegal, né? Porque é mais porque eles não informam. E aí tem um outro erro. A pessoa que está vendendo a madeira e não está falando que ela é de madeira ilegal, que ela comprou de madeira ilegal. Então tem muitos erros, né? Não tem uma fiscalização adequada, como deveria. Aí a pessoa que vende madeira, né? Eu sou um lojista que vende madeira. Eu vou lá, compro essa madeira do Jean, né? O Jean tá mais barato que o Enzo. Quem que eu vou comprar do Jean? Obviamente. Só que o Jean tá lá na Amazônia desmatando ilegalmente e trazendo essa madeira aqui para o Mato Grosso, né? Mas eu vou perguntar pro Jean porque tá mais barato? Eu, lojista, que quero lucrar? Não, né? Tá na produção. E o Enzo, que vai lá certinho, paga todas as contas, os impostos, né? Para ter um desmatamento, para ter uma produção de madeira, ele se ferra também, porque eu vou começar a comprar do Jean agora e não do Enzo, né? Enfim, então tem vários erros aí, tá? No desmatamento ilegal. Só desenvolvimento a mais. O secundário é uma planta que já está crescendo em espessura, então vai ser xilemas e floemas maiores, mais grossos, mais robustos, tá? É só desenvolvimento. Então, a planta que tem desenvolvimento secundário, ela vai ter floema e xilema secundário. O primário é substituído por ele, tá? Com a mesma função, tá? O cerne, então, esse é o cerne. E aí, a outra partezinha do xilema, chamado de alburno,
ele ainda continua fazendo a função que é do xilema que a gente conhece, que é conduzir água e sais minerais. Da onde? Do solo para cima, para a árvore toda. Tá bom? Um negócio. Não, eu faço, mas... Oi? E aí, essa é a pergunta da Duda. Ó, a gente consegue saber a idade do vegetal a partir do tronco dele, né? Isso para plantas que apresentam tronco, tá? E isso é mais evidente, pessoal, em região temperada. O que é região temperada? Que não é tropical, né? O que é região tropical? Alta temperatura e alta pluviosidade ou alta umidade, né? Nós somos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Nós somos uma região tropical. Por que nós somos uma região tropical, povo? Porque chove muito e é calor. Mas tem um motivo principal. Isso, muito bem, Brasil. Então, aqui, no meio do nosso globo terrestre, nós estamos aqui, né? Não. Pera. O sul tá mais aqui, assim. Isso é o Brasil, tá bom? Então, é mais para baixo, porque tá muito grande também, tá assim. Aí, isso é o Brasil. Essa parte da linha aqui, entre essas duas latitudes e o Equador, são regiões tropicais. E a região temperada tá onde? Aqui. Aqui a gente não tem muito continente, né? Então é aqui que estão os continentes das regiões temperadas. O que é região temperada, pessoal? Principalmente muito frio, né? Muito frio. Aqui as estações do ano são bem definidas. A gente tem um verão, um outono, um inverno onde as folhas caem, né? Um verão. A gente tem essas estações bem definidas. No tropical a gente tem? Não. O máximo, quem mais vai ter as 4 definidas é essa região aqui, porque está mais próximo das outras latitudes, né? Mas mesmo assim ainda não tem uma bem definido, né? Mas enfim, eles têm inverno lá, nós não tem, né? Aqui o Mato Grosso não tem inverno. E é seco, né? Então, o que é a nossa região tropical? Nossa região tropical é inverno seco, verão chuvoso. No concurso? Concurso gosta de cobrar esse tipo de coisa mesmo. Então, região tropical é inverno seco e verão chuvoso. No temperado, não. No temperado, a gente tem as estações e os climas bem definidos, tá? Então, a gente consegue ver, lógico, tem alguns troncos aqui no nosso país, principalmente no nosso país, porque a gente é muito rico biodiversitamente falando, a gente consegue ver isso aqui, mas é mais em regiões temperadas, tá? O que é isso? É o crescimento em espessura dessa planta, tá? Isso aqui a gente não consegue, a gente não está vendo microscopicamente. Então, se a gente cortasse o tronco e analisasse essas linhas, olha só, o meiozinho, a gente fala que é lenho primaveril. O que isso significa? Cresceu na primavera e a risca cresceu no verão, tá? E isso tudo está relacionado com clima, com temperatura, para esse crescimento acontecer, tá? Então a gente consegue contar os anos aí, contando primavera e verão, né? A gente consegue contar os anos desse vegetal. Tudo. Olha só que legal aqui também, ó. Ó a estação chuvosa, como é maior do que a estação seca. Tá vendo?
o crescimento do vegetal, como mudou de uma estação chuvosa para uma estação seca. Então, isso tudo dá para analisar. Aqui ele ainda trouxe uma cicatriz de incêndio, ó, incêndio florestal, que acontece muito nessas regiões também. Então, teve uma cicatriz ali, a árvore carrega essa cicatriz com ela cresce carregando a cicatriz do incêndio, tá? Então, é só para vocês entenderem que é realmente real essa contagem de anos. Muitas coisas. Falta de água. Ah, você fala assim, ela nasceu, viveu e morreu? É nascer, viver e morrer, igual nós. O que leva à nossa morte? Quando a gente fica idoso, naturalmente falando, é ficar idoso, né? Você pode sair ali, morrer atropelada e acabou também, né? Mas para a planta é a mesma coisa. Todas as células começam a envelhecer, os tecidos começam a envelhecer, e aí ela morre naturalmente. Isso, todos os problemas de uma velhice. Só que vive muito mais. A gente tem árvore na Amazônia que tem 102 anos. 102 anos. Que eles conseguem chegar para estudar essas árvores, né? Imagine o tanto de coisa que tem na Amazônia que nunca nem chegaram perto de estudar. É realmente incrível. Gente, o meu sonho é ir para a Amazônia, tá? Eu ainda vou. Conhecer o Rio Negro. Não, mas hoje a gente tem uma região turística que eu não vou pousar o avião no meio da mata e ficar lá assim, largados e pelados, né? Eu vou numa região turística em que eu possa conhecer pelo menos uma parte da Amazônia, conhecer o Rio Negro. Eu morro de vontade de conhecer o Rio Negro. Vocês já viram foto do Rio Negro, gente? Você olha assim, ele é negro. Aí você pega, ele é transparente. Que loucura, Brasil! Né? Morro de vontade. Um dia eu ainda vou lá. Uma das viagens minhas vai ser para a Amazônia antes de sair do país. Vamos lá para os tipos de caule, tá? E dentro da botânica, galera, é isso aqui que os vestibulares gostam. Tipo de caule, tipo de raiz, tá? Tipos de caule, e aqui eu separei do jeito que está separado, inclusive, aí na Geek. Se vocês olharem no capítulo de caule, né, que é o próximo capítulo aí, vocês vão ver que também está separadinho assim. Tipos de caule aéreos. Então, é o caule que fica para cima do solo, né? E ele não só fica para cima do solo, como ele também é ereto. Oh, sim, ereto. Isso, gente, esse microfone tá. Quais são os caules eretos que a gente tem? O tronco, que a gente já está falando bastante aqui, tá? O tronco e o estipe. Qual a diferença de tronco e estipe? Só Deus sabe. Oi. Não trava. Ah, por que tá? O estipe, ele só cresce e pronto, acabou. Aí lá em cima sai as folhinhas dele, né? O tronco não, o tronco ele consegue crescer lateralmente também, tendo ramificação, tá? Tem árvore, gente, que essa partezinha aqui cresce muito, muito no comprimento. Lá na Amazônia, principalmente, a gente vai ver que tem até uma raiz para ajudar esse crescimento de tronco. E cresce na lateral. Para quê? Para pegar mais áreas áreas luminosas nos topos nas copas das florestas, né? Então, essa é a diferença do tronco e do estipe. Além desses dois, que é o mais conhecido como aéreo, né? A gente tem a hastezinha. O que é a hastezinha? É um caule que é verde e, obviamente, ele consegue fazer fotossíntese, porque as células ali vão ter clorofila, né? É flexível. Quem que é esse tipo de caule aqui? Soja, o milho, né? Ah, tá, entendi. Sim, tem bastante colênquima aqui, né? Muito. E a gente também tem o caule do tipo colmo com L, tá? O que é isso? A cana-de-açúcar. É aquele caule com pedacinhos. Oi? O bambu também. Uhum.
O bambu dá para ver certinho. É um caule do tipo colmo, tá? A gente tem também os aéreos rastejantes. Então, eles são acima do solo, mas eles não são eretos, né? Eles não ficam nesse formato aqui, eles não crescem para cima, eles crescem para onde? Rasteiramente ao solo, tá? Então, esse é o caule do tipo rastejante. E são dois tipos de caule rastejante. O estolho, que é muito característico do morango, tá? O morango, quando a gente olha ele assim, é que aqui tá sem moranguinho, tá? Mas quando a gente olha ele assim, parece que tem 3 plantas de morango, né? E não é, tá? Isso aqui é um caule só, isso aqui é uma planta só de morango, tá? Morre, né? Morre. As gramas são estolho também. Quando a gente puxa uma grama, não sai um monte assim? É porque é o caule todo que a gente está arrancando, tá? Então ele é muito ruim. Inclusive, vocês já tentaram arrancar uma grama na mão? É tenebroso, é muito difícil, tá? É muito difícil. Sim. Uhum. E o outro tipo é o sarmentoso, tá? Que é comum das abóboras, das melancias. Qual é a diferença aqui? Aqui a gente consegue analisar mais um caule, né, do que ali no estolho. A gente consegue ver um caulezinho e consegue entender por que ele está rastejante. É diferença de estrutura mesmo, tá, gente? Então, o estolho, não, os dois ficam para fora, só que aqui é muito mais difícil da gente ver aquele caule. Isso aqui, né? Sim. Uhum. Não tanto dentro da Terra. Ele ainda é um caule aéreo, só que muito menos evidente que esse aqui, né? Esse aqui a gente vê o caule ali, rastejante. Tá? Mas é só essa diferença. Característico que vocês deveriam estar anotando aí, tá? Estolho, morango, grama, tá? Os exemplos desses tipos de caule, que é isso que eles cobram. O que caiu no Anemate, Vivi? O que a batata era? O que ela era? Tipo, você tinha que saber o que a batata... Então, eles gostam do exemplo, né? Eles podem botar uma abóbora lá na imagem e falar assim, é caule, raiz, flor, fruto, legumes. Nossa, aí ferrou, né? Mas foi isso mesmo, né? Quando eles querem dificultar o exercício de botânica, na verdade a botânica ela já é difícil, mas quando eles querem dificultar, eles pedem exemplo. Assim, o que é um caule tuberoso? E aí não dá, né? A gente tem os aéreos trepadeiros, né? Também são aéreos e são trepadeiros. Olha só que bonitinho, né? Também pode ser chamado de volúvel, tá? Além de trepadeiro, mas no exercício ele não vai trazer trepadeira, é difícil, né? Porque é um nome meio esquisito, né? A gente meio que popularizou esse nome aí, ficou meio, né? Porque vai trepar em outra planta, é justamente isso, ou em qualquer lugar. Isso aqui, se a gente planta e enrosca uma madeirinha, hoje eles fazem isso muito naquelas estruturas de pergolado nas casas. Uva é assim, sim, a uva é assim. Então, ele é um tronco que vai se enrolar para ter essa sustentação. Ele não tem um cerne ali do xilema que vai ajudar ele a se sustentar. Então, ele tem que trepar em outro lugar. Olha só, que lindo, né? Trepadores, está errado. Deixa eu já corrigir. Desculpa aí, galera. Só para ver se vocês estão bem atentos mesmo. Tem outra coisa que estava errada aqui, ó, esse aqui. Lateral. Tá escrito lateral, só estava ali atrás. Agora eu errei, né? Agora eu arrumei errado. Vamos colocar aqui, então. Eita. Onde a gente parou? Aí, esses gostam de cair, tá? Caule do tipo subterrâneo, porque a gente pensa quando a gente pensa em caule, a gente pensa em caule que está ali visível, né? Porque a gente foi condicionado a isso desde pequenininho, entender que caule é tudo que está visível. Mas não, a gente tem caules do tipo subterrâneo, significa que está onde?
embaixo do solo, tá? E aí a gente tem dois tipos de caules subterrâneos. Os rizomas, tá? Que é característico das bananeiras, ó, isso aqui gosta de cair, tá? Isso aqui que a gente enxerga da bananeira não é o tronco dela, é folha. É folha que vai se enrolando e aí consegue ficar ereto desse jeito. Mas o caule, na verdade, está aqui embaixo do solo, tá? Isso é muito característico de bananeira. De gengibre também, né? O que a gente come do gengibre ali, raspa, é o caule dele, tá? E isso fica debaixo. A gente acha que é essa partezinha aqui, né? Mas não é. O açafrão também. Uhum. E o caule do tipo tubérculo, tá? O caule do tipo tubérculo, o exemplo mais comum aqui e o que sempre é cobrado de vocês é a batata inglesa. É aquela que a gente compra no mercadinho normalzinho, que a mãe sempre usa em casa, tá? Ela é um caule, tá? E por que é um caule, pessoal? Vocês já deixaram a batata lá sem usar? O que acontece com ela? Da onde? Ela, a batata, não começa a sair gemazinhas do lado dela, assim, uns negocinhos verde. Vocês já viram isso acontecer? Isso a gente chama de gema axial. Gema axial, só quem tem é caule. Então, a batata é um caule justamente por isso. Então, a batata doce também. Não. A batata doce é raiz. Ó, tá vendo essa gema aqui, ó, axial? Isso aqui é aqueles pontinhos que saem da batata. Esses pontinhos, só quem tem é caule, tá? Então, por isso que a batata é um caule. Oi, Lu? Essa é a diferença. Os exemplos são as diferenças. Então, a batata, essa batata, qual outra que é essa? O tubérculo geralmente guarda reserva, né? Não, tem tudo. Sim. Só que o que mais tem ali é amido, né? Ali o parênquima ele é bem desenvolvido, então tem muito mais amido, tá? Mas sim, a gente come. E, obviamente, tem um período de colher ele, né? Não pode passar do ponto, enfim, tá? Então, a banana é o caule do tipo rizoma, tá, gente? Não tem semente, né? Se desenvolve sem fecundação. Banana, por isso que o vestibular gosta desses tipos, né? A gente tem o caule, os últimos dois tipos aqui, do tipo bulbo, tá? O que é isso, professora? E a cebola, ela sempre foi condicionada a ser, a cebola é bulbo, caule do tipo bulbo, né? O que a gente come da cebola é bulbo. Não é isso, tá? Isso aqui, ó, que a gente come da cebola que a gente usa lá para temperar todas as nossas comidas, isso aqui é folha, tá? É folha da cebola. O caule é essa partezinha aqui. Sabe onde saem as raízes que geralmente tem em algumas cebolas no mercado? Logo em cima, assim, bem fininho é o caule, tá? E isso aqui é o bulbo. A folha é o bulbo, mas o caule está embaixo, tá bom? Esse é um tipo bulbo. Então, o maior exemplo aqui que a gente tem é a cebola, tá? Não, isso aqui que a gente é considerado bulbo é folha. O caule está embaixo. E o cladódio são aqueles caules que conseguem guardar água, né? Muito característico dos nossos cactos, das cactáceas. O cacto ele é uma planta maravilhosa, né? A gente já falou dele ontem. Ele é extremamente adaptado ao ambiente que ele vive, então tudo dele se transforma, né? Se evoluiu para isso. A folha virou espinho e o caule é uma reserva de água muito importante para essa planta. Então, se a gente cortar aquele caule ali, ele vai ter água, tá? Guardado. Então, é um caule do tipo cladódio, tá? Tem mais espécies de bulbo? Como assim? Uhum.
de mais cobra assim. Professora, tá muito para acabar com galho? Esse slide? Eles... Sim. A gente ainda tem fisiologia vegetal. Mas você não tá tirando foto, Cristo Redentor? Por que você parou de... Por que você parou de tirar foto? Vai. Vai. Qual? Aqui? Aqui? Não, esse aqui não tem problema você não ter. Esse aqui é bom. Foi? Nossa senhora, não sabe nem mais quem que tirou foto disso. Esse eu não tenho. Esse eu não tô? E esse aqui? Tá lá atrás, não. Eita, esse eu não tenho. Esse? Tirei foto. Esse aí. Esse. Ah, Viviane. Esse. Esse. Eita, o que que aconteceu? Oi, eu vou falar a verdade. Mais um. Esse eu não tenho. Esse eu não tenho. É porque não tem, pessoal, é muito rápido. E eu tô indo super devagarzinho, tá? Isso. Não, esse não precisa. Esse aqui você anota aqui, ó. Esse aqui você anota. Tá bom? Tá bom. Antes disso também tá anotado? Ah, meu Deus do céu, Viviane, assim não dá para te defender. Sim. Pronto, perfeito. Perfeito? O resto tá anotado, então. Na primeira foto vai ter. Agora vamos para a raiz. Olha que bonito que é a raiz. A quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em vocês. Tá? Quinta série não, quinto ano, desculpa. Série é ensino médio. Gente, o que é uma raiz para a planta? Ao mesmo tempo em que ela mantém aquela planta em pé, né? Gente, a primeira coisa que germina numa semente da planta é a raiz. A raiz é a primeira coisa que sai ali da sementinha. Para quê? Para fixar esse vegetal. Só assim ele consegue sair do solo, né? Então a raiz ela é muito importante para a sustentação do vegetal. E além disso, ela pega as coisas ali do solo, né? Para mandar para a planta. Então, a parte nutritiva também está muito relacionada. Vamos olhar para as regiões dessa raiz, tá? A parte ali de cima, ó, da raiz, é chamada de zona de ramificação, tá? Peraí, gente. O que é zona de ramificação? O que vai acontecer ali naquela região? Vai ramificar, né? Então, a raiz é uma raiz só assim, acabou? Não, ela consegue ir se ramificando, pegando parte do solo e ficando muito bem ali. Principalmente os grandes troncos, né, gente? A raiz tem que ser gigantesca para sustentar aquela árvore gigante, né? Então, aqui é a região que vai ramificar, vai ter esse crescimento lateral. Percebam que aqui já está começando, tá vendo? Essa ramificação. Abaixo da zona de ramificação, pode parecer tonto, tá? Esse slide, mas ele é muito importante, as partes da raiz. Abaixo da ramificação, a gente tem a zona pilífera. Pilífera porque é cheio de pelo, tá? E o pelo é importante para quê? Para absorver, né? Aqui, a gente aumenta a superfície de contato para absorver muito. E a raiz precisa absorver? Nossa senhora, a função dela é absorver as coisas que estão no solo, principalmente água e sais minerais, né? Então, tem xilema e floema aqui nessa raiz? Com certeza, né? Então, aqui é uma região de pilífera, tá? Cheio de pelos absorventes. Abaixo da região pilífera, da zona pilífera, a gente tem a zona lisa, tá? E essa zona lisa, pessoal, é onde a raiz está crescendo em comprimento. Tá? É naquela região ali que a raiz vai continuar crescendo e fixando no solo mesmo, tá? E essa coifa aqui, ó, a gente chama ela de zona meristemática. Meristemática porque tem meristema. O que o meristema faz? O meristema é a célula tronco da planta, não é?
Então, ela pode se diferenciar em várias outras coisas? Sim, e isso fica ali na partezinha final da raiz. Aqui, escrevam aí no resumo de vocês, acontece muita divisão mitótica, né? Para essa célula se diferenciar, ela tem que fazer mitose, muitas mitoses, e aí ela vai crescendo, se desenvolvendo em xilema, floema, né? Não, essa é a pontinha mesmo da raiz. E lá, aqui já está indo em direção a fora do solo. Essa é a pontinha. Essa aqui tá, ela vai crescer para baixo. Ela não cresce para cima. A raiz cresce para baixo. O tronco que cresce para cima. O meristema tem que estar aqui para ela crescer assim, ó. Tá bom? Ok. Beleza, gente? Não? Não entendeu? Não, meristema transforma qualquer coisa da planta. A gente vai ver agora, eu vou chegar no próximo slide aqui, que a gente vai fazer um corte nessa raiz para analisar histologicamente. Você vai ver que é igualzinho o caule. Tem o revestimento, tem o vascular. Coifa é a ponta da raiz. A pontinha. Entendeu, Enzo? O que a gente viu agora não está só no caule, está em toda a região. O meristema ele vai formar toda a planta. Meristema é célula embrionária. Ele vai ter que formar toda a planta. E toda a planta é formada de quê? Caule, raiz e folha. Olha só, Enzo, fiz um corte aqui na raiz. E eu tenho isso aqui, histologicamente falando, né? A histologia, vendo o tecido dela. É um pouquinho mais complexo que o caule, tá? Mas é a mesma coisa. Se a gente chegar lá no caule, eu vou voltar no caule só para vocês lembrarem do caule. Olha só. Tá? Opa. Spoiler. É a mesma coisa, tá? Então a gente fez um corte ali de alguma região da raiz, né? Qual região é essa? O que é isso aqui? É os pelinhos, né? Então, em que parte que eu cortei isso aqui? Qual zonas? Zona pilífera, né? Eu cortei aqui, então, ó. Tá? Vocês estão achando que ele está dormindo? Ele está ali super concentrado. Vamos olhar, então, de fora para dentro dessa raiz, tá? Quem que a gente tem aqui revestindo? Epiderme, ó, igualzinho, tá vendo? Então, o meristema, ele não tem que se transformar em epiderme, em floema, em xilema. Mesma coisa. Então, por isso que ali eu tenho muito meristema, tá? Então, aqui eu tenho a epiderme, tá? Não, aqui já é uma raiz. Não. A epiderme é essa partezinha mais de fora. Essa região aqui, pessoal, entre tecido de revestimento e tecido vascular, o que é mesmo? Entre tecido de revestimento e tecido parênquima. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Parênquimas, tá? Toda essa região aqui. O que são essas bolinhas mesmo, pessoal? Célula, né? Então, aqui, ó, eu tenho as células formando a epiderme na região mais de fora e aqui o parênquima. Aí, cheguei na região vascular da planta, tá? Antes de eu chegar na vascularização, ó, o que é isso aqui? Dentro, xilema, para fora, floema, tá? Então, aqui eu tenho xilema, floema. Antes de eu chegar nos vasos condutores, eu tenho uma película aqui, ó, muito importante, chamada de endoderme.
tá? Então, eu tenho uma região de células aqui em azul, vocês estão vendo? Chamada de endoderma. Tá? Porque isso aqui é uma monocotiledônea. Oi? Não, é endosperma. E ele é quanto? Ele é triploide geneticamente, isso. Ele nutre um embrião, tá? Essa endoderme aqui, ó, a gente vai dar um zoom nela, ó. Essas são as células da endoderme, tá? Ó, pessoal, pensem comigo aqui agora, eu preciso da atenção de vocês, olha para mim. O que o pelinho tá fazendo aqui para a raiz? Absorvendo água, principalmente, né? Vamos pensar na água aí. Ela absorve e tem que jogar aqui. Para onde? Porque ela tem que chegar lá no xilema, não tem? O xilema aqui vai mandar para cima. Então a água vai passar e vai chegar aqui, né? Pensem comigo, é mais fácil essa água passar entre as células, no meio dela aqui, ó, e chegar no xilema? Ou é mais fácil essa água passar em volta das células e chegar no xilema? Em volta, tá? Então, essa água que é absorvida, ela vai passando em volta aqui, vai passando e chega aonde? No endoderma, tá? Essa passagem de água entre as células, a gente chama de via simplasto, tá? Que é não, intracelular. Entre as células ali. O apoplástico que vai passar intercelular. Vai passar dentro da célula. Intraespecífico, não é entre espécies? Entre mesma espécie? A gente chama de via simplástico. Então, tá? Aqui, ó, essa água. Só que aí ela bate na endoderma, tá? A endoderma é essas célulazinhas aqui. A endoderma, pessoal, entre uma célula e outra, né? São várias célulazinhas uma do lado da outra. Ela tem o que a gente chama de estria de Caspary, tá? Essas estrias de Caspary gruda muito bem essas células para nada passar ali. Então, essa água vai passar entre as células agora? Não, ela é obrigatoriamente obrigada a passar dentro da célula agora. Ela não vai mais conseguir fazer esse caminho aqui, ó. Ela vai passar dentro da célula, tá? E isso é importante, professora, muito, porque vem só água aqui do solo, ou pode vir alguma toxina, pode vir algum verme, pode vir algum nematóide, pode. E aí e isso não pode chegar no xilema, porque no xilema ele vai alastrar para a planta toda. Então, o que acontece aqui? Um filtro. Quando ela passa dentro essa água passa dentro da célula, a célula filtra tudo que não é bom para a planta e deixa a água chegar no xilema. Tá? Na endoderma. E é só porque elas são mais coesas. Não, elas são mais grudadas. Então, o que vocês vão escrever aí? O endoderma é um filtro para o xilema. O endoderma ele não deixa chegar as coisas ruins lá para o xilema, né? E vocês entenderam por quê? Porque a gente tem uma via simplasto, e uma via apoplástico. A apoplástico é aquela que vai passar dentro da célula para filtrar. Sistema linfático faz isso pra gente. Ele filtra o sangue. O rim também faz isso, né, gente? Todo o sangue que passa no rim, ele filtra. Para limpar mesmo. Mas, enfim, se cai um parasita no nosso sangue, muito rapidamente ele se alastra, né? Embora a gente tenha... O que a gente tem ali na linha de frente no sangue? Sistema imunológico. A gente tem glóbulo branco. Esse glóbulo branco, quando cai alguma coisa na corrente sanguínea, ele já fica, opa, isso aqui não é daqui, vamos combater. Né? Então, é mais ou menos esse sentido aqui para a raiz, tá? Para não deixar esse sangue levar os parasitas
pro corpo todo, né? A todo momento a gente está recebendo parasita. Tudo que a gente come, a mão que a gente leva na boca, a gente está levando bactéria, a gente está levando fungo, a gente está levando um monte de coisa para dentro do corpo. E a gente não fica doente sempre, né? Então, por quê? Porque tem alguém ali filtrando isso pra gente, tá? Beleza, gente? Deu para entender aqui? É a única coisa a mais que tem na raiz, é isso, tá? Porque aqui é o momento de absorção, então vai ter que entrar e chegar aqui no xilema, né? E aí esse xilema vai mandar tudo para a planta, mas ele tem que ser só o que é necessário para a planta. Então ele tem o que em volta? O endoderma para filtrar isso para ele, tá? Ah, tá. Eu esqueci de falar. Depois do endoderma, tem isso aqui, ó. Essa outra faixinha de célula chamada de periciclo. O periciclo, ele forma as raízes secundárias. O que é raiz secundária? A ramificação aqui da raiz. Então, aqui nessa região, a gente vai ter um periciclo bem desenvolvido para formar essas raízes secundárias. Vai sair daqui, ó. Sai daqui e aí começa a crescer, desenvolver em outra raiz. E aí vira outra epiderme, xilema, floema, tá? Depois que ela chegar no xilema, ela vai devolver, tipo, as nutrientes e as coisas. Ela não devolve nada, ela só vai transportar agora para tudo. E aí a gente chega nos tipos da raiz, que também que é o que nos interessa aqui, né? Assim como tem tipos de caule, também tem tipos de raiz. E os dois principais eixos de tipo de raiz são esses dois aqui, ó, tá? O que a gente vai falar, o que eu vou falar nos próximos slides é derivação desses dois tipos. Esses dois a gente precisa entender, tá? O que é esses dois? Percebam que nesse aqui, principalmente, ó, dá para entender diferente. Desculpa aí, trabalhar a foto. Essa raiz, eu tenho uma raiz central, que é o que a gente estava vendo aqui agora, e as ramificações a partir dela, tá vendo? A gente consegue identificar uma raiz central aqui e as ramificações dela? Sim ou não? Isso aqui a gente chama de raiz axial ou raiz pivotante. Tem um pivô derivando o resto das coisas, tá? O pivotante está caindo um pouco do uso, então é raiz axial, tá? Isso é uma raiz característica de eudicotiledônia. Lembra das diferenças de raiz de angiospermas eudi e monocotiledônia? A raiz era uma delas, né? A folha, a disposição do xilema e do floema dentro do caule, né? Aliás, dentro da planta inteira. Então, o tipo de flor era o que diferenciava o de mono, tá? A outra raiz, gente, é a raiz que a gente chama de fasciculada. A gente consegue ver qual que é a central aqui? Não, porque todas são central, né? Então, é uma raiz fasciculada, característico de monocotiledôneas. Também é conhecida como raiz cabeleira, tá? Dá para entender por que é raiz cabeleira? Ah, então tá bom. Pode aparecer como raiz cabeleira, mas o nome biológico, botânico, é fasciculada, tá? Aí agora eu vou trazer os tipos de raiz, mas é uma derivação desses dois tipos, tá bom? Tá bom? Ok, vamos lá então. Só pouquinho, tá bom? Não é muito não, fiquem sossegados. O que gosta de cair é essa aqui, ó. Raiz tuberosa. Tubérculo, igual lá no caule. Não tinha o caule tuberoso? O caule tuberoso, ele reserva alguma coisa, né? A raiz tuberosa também reserva o amido, né? E aí tudo que a gente não viu de batata, que não é batata inglesa, pessoal, é raiz. Cenoura, beterraba, rabanete, mandioca, cenoura é raiz, né? A gente arranca e é a raizinha dela, tá? Batata doce, tá? Tudo raiz tuberosa. Olha o caule da beterraba aqui, que bonitinho. Esse aqui dá para identificar mesmo como caule, as folhinhas e a raiz tuberosa subterrânea, né? Embaixo do solo, se desenvolvendo e guardando muito amido aqui para ela, né? E a gente fez isso como alimento, como fonte de alimento.
E reserva amido. Aí vocês já viram essa raiz aqui, ó? Aqui no Cerrado, aqui na região do Mato Grosso, não tem esse tipo de árvore, mas na minha cidade era muito comum. Inclusive na praça da catedral, tinha 3 árvores dessa aqui, gigantesca, com essa raiz gigantesca, quebrando tudo, a calçada ali, né? Então, isso aqui é muito comum da região da Mata Atlântica, da região amazônica. Vocês não veem muito na região, porque lá já começa a Amazônia, né? Então, lá no Nortão a gente consegue... Aqui já é um norte, né? Então, mas ainda é raro. Desse tamanho aqui não tem, né? O Cerradão, que tem umas árvores maiores, talvez, mas desse tamanho aqui não. Isso aqui é raiz, tá, gente? E a gente chama isso de raiz tabular. É uma raiz que precisou crescer mais do que o normal para quê? Para sustentar. Isso aqui junta 50 pessoas para abraçar uma árvore dessa daqui, né? O meu sonho é tirar uma foto dessa. Gigante, né? Enfim, a gente encontra bastante lá nas regiões de Mata Atlântica, de Amazônia, tá? Chama raiz tabular. Já viram isso aqui? Isso aqui acontece no mangue, no manguezal. Já viram um mangue na vida de vocês? Região Nordeste tem bastante. Quem vai para as praias do Nordeste aí consegue ver. Oi? Já viu? Já viram? Mangue? Gente, é uma raiz que tem que ir para fora, né? O mangue, ele está extremamente numa região alagada. Se tirar o mar ali deles, principalmente, ele morre, né? Mas, embora ele esteja dentro da água, né? Que germinou ali dentro da água, a raiz não consegue ficar dentro da água, né? Ela não pega o oxigênio ali dentro da água, então a gente chama, essa raiz sobe, né? E aí a gente chama isso aqui de pneumatóforo. Pneu é de ar, lembra? A gente vai no pneumologista para ver o nosso pulmão que guarda ar. Então, ele sobe para ficar ali naquela região e ter contato com o oxigênio, tá bom? Oxigênio para quê? Para a planta? Ela respirar? Fazer fotossíntese. Então, é importante? Sim, né? Essa aqui, vocês já viram? Essa raiz aqui? Estrangulador, esse nome é fácil, né? O que ela vai fazer com esse tronco aqui? Vai estrangular, né? Dá vontade de fazer isso às vezes em alguém? Dá, né? Essa raiz faz na árvore. O que acontece aqui? A semente que é dispersada por animais que voam, né? As aves ali, é dispersada, tá certo essa palavra? Tá? Através das fezes dos animais, né? Eles vão lá, comem a frutinha e a semente vai sair no cocôzinho deles, né? E aí eles estão voando, faz cocô, cai aqui a sementinha, essa semente germina, né? Desse tipo de árvore aqui. E aí ela germina e a raiz vai envolvendo todo esse tronco aqui até ela fixar no chão. E aí, na hora que ela fixa no chão, tá tudo bem, professora? Ela não faz mais nada? Não, ela ainda continua estrangulando, né? E aí ela sutilmente ela vai matando essa planta, obviamente, né? Então, ela vai matar a planta com o passar dos anos. Lógico que essa aqui é muito grande, mas em algum momento ela vai morrer. Vocês estão vendo quanto que ela enrolou aqui na planta, ó, no tronco? Aí ela fixa, ela consegue se enraizar ali, mas ela começa a competir com essa planta também agora, né? E elas estão competindo muito ali. Então, além dela estar estrangulando e apertando o floema ali desse troncão, ela ainda está competindo água e sais minerais lá do solo, tá? Competindo fotossíntese lá em cima, ela está competindo tudo. Então, não é legal, tá? Beleza? Essas daqui? Essas daqui são as que confundem, essas 3 aqui, ó. Tá? Por quê? É tudo raiz que fixa nos troncos das árvores. Mas elas são diferentes. Olha só. A gente tem, e a mais conhecida, a chamada raiz sugadora ou austório. Essa raiz é a única raiz parasita que a gente tem. Por que é parasita, pessoal? Porque ela vai se fixar no tronco e vai sugar tudo
todas as seivas e tudo que aquela planta está absorvendo para ela, essa plantinha aqui que está com a raiz enfincada no tronco também vai pegar. Então, essa é uma planta parasita, tá? A gente chama isso de sugadora ou austório. Esses dois nomezinhos são importantes, tá? Aí a gente tem essa grampiforme. A grampiforme, ela também fica grudada no tronco, mas ela não fixa no floema e no xilema. Ela só fica grudadinha ali na região de suber, tá? Bonitinha, tá ali só para fazer a fotossíntese dela e viver tranquilamente. Ela não é uma coisa fixada ali no tronco para sugar a árvore, tá? Só. Se a gente puxar ela assim, sai tudo, né? Enfim, essa raiz. E a raiz de cintura, que é muito comum das orquídeas, já viu a mãe colocando amarrando a orquídea na árvore? O melhor lugar para a orquídea não é no vaso. É aqui, ó. Você tem uma arvorinha lá na sua casa, planta a sua orquídea ali. Ela ama essa região, tá? Porque ela tem sombra, a orquídea não gosta muito de sol, ela tem sombra e a raiz dela é perfeitamente adaptada a se enrolar no tronco e ficar ali. Ela vai sugar alguma coisa do tronco? Não, é só uma cintura. Ela faz uma cintura ali para só ficar pendurada, né? E viver tranquilamente num ambiente de sombra, num ambiente sombra. Sombra já a temperatura já cai um pouco, né? Esse aqui está envolvendo o tronco, aquela ali não. Da raiz dela mesmo. Não é, isso aqui confunde muito. Muito exercício traz a raiz de cintura como raiz parasita e não é, tá? A psicóloga. E aí, essa outra raiz aqui é aquela raiz que eu falei para vocês do crescimento do tronco, do caule. Sabe aqueles caule que cresce assim, ó? Em vez daquele caule, o caule crescer para cima, ele começa a crescer para os lados. Ele começa a crescer para o lado. Para quê, professora? Para pegar luz, para pegar. Obviamente, ele já está num topo da floresta, e aí eles têm que disputar luz, né? E aí, o que essas árvores começam a fazer? Crescer na lateral para chegar ao máximo possível de presença de luz. Só que, conforme vai crescendo, vai ficando pesado, né? E alguém tem que sustentar, porque senão o tronco cai. E aí, quem que é esse alguém? São raízes, tá? Essa raiz, ela cai aqui, se desenvolve, chega no solo para sustentar esse tronco, né? Então, a gente chama isso de raiz escora, que está escorando ali aquele tronco, ou raiz suporte, porque é o que dá suporte ali, né? Continua o quê? Sim. Beleza, gente? Eu vou parar, que vocês já estão cansados. Eu falo de folha semana que vem. A raiz das orquídeas, elas não são parasitas, não? Hã? Elas não são parasitas, não? A raiz escola suporta essa árvore grande fora, né? Sim.